Maca Comunica, estou aqui com Lili Machado, consultora de estilo e imagem. Vamos conversar um pouquinho de algumas coisas que eu não tenho ideia, que seria consultora de estilo e imagem. Vamos começar falando sobre isso? Vamos. Cor, estilo e imagem. Fala lá. pra gente aqui. Primeiro agradecer, Maca. Obrigada, Estou Lili. bem feliz de estar aqui, não só por estar gravando um programa como esse, mas por ser você, Maca. Poxa, que tô honra! Muito feliz mesmo. Que honra! Você não tem ideia o quanto eu fiquei Que mexida bom. com o convite aquele dia lá em Itacoatiara. Obrigada. Muito obrigada Obrigada mesmo. Eu também estava aqui te namorando já há um tempinho. Vai Pra dar bom, gente, vai dar bom isso aqui. Então, a consultoria é uma profissão muito nova, mas que ganhou muita visibilidade na pandemia. Por conta de toda nova forma da gente se comunicar. Então, esse quadrante aqui ficou muito em evidência. E aí, por que não ajustar isso, adequar isso, melhorar isso, para que a gente possa alcançar cada vez mais o nosso público, o nosso interlocutor, né, que está do outro lado da telinha. E aí, as ferramentas que a consultoria traz são de ajuste e adequação da paleta de cores, do ajuste do seu estilo para que você se sinta mais segura. Então, a consultoria vem como uma ferramenta poderosa e aí está ganhando cada vez mais credibilidade, porque muito antigamente era só realmente uma profissão que os artistas e as celebridades se utilizavam desses recursos, mas hoje é uma ferramenta acessível, possível e necessária, não só para quem empreende, mas para um resgate aí de autoestima e autoconfiança, esse é fato. Lili, eu esqueci de falar. Primeiro, você tem que me dizer a sua história. Como é que você chegou para ser consultora de estilo e imagem? Antes a gente tem bom, eu que não sou da área, né? Mas creio que tem algumas dúvidas, que consultora de moda, consultora de estilo e imagem é completamente diferente. E eu sei que você tem uma trajetória bem bonita, assim, de transição de carreira, né? 4 filhos. Eu digo que essa história aí, eu achei que eu nunca tivesse empreendido, e quando eu me dei conta, ter um casamento de 30 anos e 4 filhos, eu acho que é o meu maior empreendimento, né? Bastante. Mas a minha trajetória enquanto empreendedora começou em 2017. Eu sou professora, sou bióloga, e a vida toda eu sempre dei aula. Eu não brincava de boneca quando era criança, eu brincava de sala de aula. Era a minha brincadeira favorita. E eu sempre mergulhei nesse universo, trabalhei no Instituto Vital Brasil, laboratório, Bitar, mas a minha trajetória sempre foi de sala de aula. Mas com esse monte de filho, quando eu alcancei a gravidez, terceira gestação, a minha sogra já tinha 1 ano de falecida, a minha mãe já tinha começado o processo de uma doença degenerativa, então rede de apoio eu não tinha, marido trabalha embarcado. Jesus! E aí a gente viu, precisava tomar uma decisão familiar. Ou eu pagava para trabalhar, ou eu assumia a maternidade. Então, tomamos a decisão de que eu assumiria. Então, em 2006, eu parei de trabalhar fora de casa. Só que eu sempre trabalhei desde os 17 anos. Então, quando foi em 2017, quando a minha 4ª filha alcançou a idade um pouquinho mais independente, eu entendi que eu precisava olhar para mim de novo. Só que eu precisava continuar com a liberdade de mãe turista, da logística e de tudo mais que a maternidade me exigia. E eu achei que pudesse empreender, que fosse, vou vender calcinha e sutiã. E aí eu criei o Renda-se, que foi muito bacana, foram 5 anos. É verdade, achei que você estava de brincadeira. Você realmente foi vender calcinha e sutiã. De verdade. Que bacana. Foi assim que aconteceu. E aí eu achei que fosse botar a calcinha e o sutiã na malinha e começar a vender para as amigas no salão, para as mães. Mãe que não faltava na minha... Na verdade, lingerie, que as mulheres adoram, né? Aí que foi toda a trajetória, começou ali. Na verdade, eu acho que eu comecei a história com a consultoria com a lingerie. Eu acho, quando eu penso que a consultoria entrou há 2 anos da minha vida, não, entrou lá com a lingerie, porque quando eu comecei a empreender, eu já comecei a fazer diferente a venda da lingerie. Fazer individualizada, personalizada. Eu fazia um questionário. Como é que a Macarena gosta?
da roupa íntima dela. É mais confortável? É algodão? É renda? Tem cor? Não tem cor? Tem bojo? Não tem? Tem aro? Usa silicone? Como é que funciona? E aí a malinha ia personalizada e as clientes, pô, Lia, como é que vai ser agora? Eu vou ter que ficar com a mala toda, você fez uma mala só para mim. Mas não, ela me deu as ferramentas que eu precisava para montar a mala para ela. E aí eu fui entendendo que eu precisava mergulhar um pouco mais, porque eu não entendia nada de logística, de marketing, de venda, de nada. Eu fui começando os cursos. E a consultoria eu também fiz para agregar ao meu negócio. Então, fiz meu primeiro curso de formação em 2018. Mas para agregar ao meu negócio, não para aplicar. Fiz um segundo curso e ali eu não parei mais de estudar e entender esse universo. Até que chegou a menopausa para mim, em 2019. Parabéns. A menopausa, ela é bem-vinda. E aí, quando chegou a menopausa, que a gente não se reconhece no espelho... Aliás, deveria ter uma bandeirinha, né? Chegou a menopausa, para as menopausadas elas fazerem algumas estratégias antes de chegar os calores. Acho que hoje até tá um pouco melhor. Tá, mais informação. Porque eu acho que as artistas, as influenciadoras, que já são grandes aí, estão falando sobre isso com um pouquinho mais de liberdade e abertura, e isso está sendo muito bacana. E aí, para mim, eu achei que eu estava entrando em depressão, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu achei que eu estava entrando em depressão, meus filhos estavam morando fora, que eu não ia, os meus mais velhos, eu falei, será que é o síndrome do ninho vazio? Mas eu ainda tenho 2 aqui comigo. Eu estava esquisita. Entrei pela aula de dança, porque eu gostava de dançar, eu não estava me entendendo. E aí eu comecei a aplicar a consultoria em mim mesma. Eu fui a minha primeira cliente. E aí eu vi o quão transformadora é essa ferramenta. O quão potente é o processo de olhar para dentro do armário, que você vai estar olhando para dentro de você. Porque quando você abre o armário e não se reconhece, através das suas roupas, através do que você tem ali para te comunicar, né, sem você dizer nada, quando você não reconhece aquilo ali, você tá de mal com o espelho, você faz como a bruxa da Branca de Neve, né? Porque você fica com raiva do espelho, fica com raiva da Branca de Neve, mas por que não olhar para si? Né? E aí, nesse momento, eu comecei a buscar entender. Bom, tô diferente, meu corpo tá diferente, a minha lentidão, meu ânimo, tá tudo diferente em mim. Então, deixa eu fazer alguma coisa que me resgate. Então, a consultoria me resgatou. Então, eu fui a minha primeira cliente. Um autoconhecimento, né? Você me fez lembrar que eu sou fotógrafa há muitos anos e fui fazer um ensaio fotográfico. Lembrei desse episódio. E eu perguntei para ela assim, olha, o que você tem de lingerie? O que você tem, não só do look, mas a lingerie, que eu acho que faz a diferença. E ela falou assim, eu só tenho bege. Olha aí. E ela estava com 56 anos, algo assim, né? Meu Deus, Macarena, só tenho bege, eu não me atentei nisso. Ela estava separada há muito tempo, trabalhava demais. Então, esse resgate do ensaio, para ela, foi fundamental. Nossa, ela se descobriu. Sensacional. E vem né? Agora eu lembrei que você falou da lingerie, né? Das suas roupas. E eu comecei a identificar, através da lingerie, que as mulheres não se conheciam. Elas só renovavam a gaveta delas de lingerie quando tinham um date, um aniversário de casamento, pro outro. De mel, ou seja, compravam para o outro. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não tá errado isso. Tá errado isso. Aquela ditadura que você tem que fazer pelo outro. Tá errado isso. Então, sabe, aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, não, eu preciso e eu posso, eu vou, as ferramentas que eu tenho, eu posso contribuir. Porque a lingerie já fazia um pouco esse papel. Ai, Lili, eu nunca tinha usado body, eu tô me sentindo tão linda. Caramba, quando chegar de novo, me mostra as novidades. Era tão gostoso. Lili, então por que você deixou o rendas? Por que você deixou o lingerie? Porque eu entendi que através da consultoria eu podia mais, eu podia ajudar mais, eu podia contribuir com mais profundidade, sabe? Ir mais além, sabe? Não deixar... porque a gente começa a se vestir pela lingerie. É, isso aí. Né? Às vezes, por trás de um terninho da advogada, toda séria, tem uma lingerie muito potente vermelha ali dentro.
porque ela se sente confiante assim. Então ela vai pro tribunal, primeiro ela escolheu um conjunto que deixasse ela poderosa, forte, né? Sim, Para ela sim. se sentir segura. Porque ela tinha que vestir um uniforme. Para ir pro tribunal tem um uniforme, né? É verdade. Então como é que ela vai se comunicar de forma segura e potente se ela estiver se sentindo insegura intimamente? Então a gente comunica o Interessante. tempo todo. Você trabalha com comunicação, você sabe disso, né? Sim, é comunicação, né? É isso, o tempo todo. Então, tudo que a gente puder fazer para tornar essa comunicação mais clara, sabe? Mais acolhedora, mais poderosa, mais profissional, mais doce, mais feminina, mais de poucos amigos. A roupa faz isso, o acessório faz isso, a cor do seu cabelo, a cor dos óculos, tudo comunica, né? E às vezes você comunica, te cortando aqui, porque eu tô vendo até. Vamos colocar um exemplo aqui, que eu coloquei. Por exemplo, agora, eu vestida assim, eu não tenho a mínima ideia do que estilo imagem, o que é a minha paleta de cores. Isso diz alguma coisa? Eu botei um verde. Eu não conheço ainda as minhas cores. Você consegue enxergar ou visualizar, já que você está já treinada e é profissional, né? E ver várias mulheres se vestindo, se elas estão adequadas com elas mesmas? Às vezes é bem nítido. Às vezes sim. Porque às vezes, através da roupa, a gente vê que ela tá se escondendo. Através da cor que ela quer, que comunica. Ó, cheguei, tá? Eu tô aqui, falem comigo. Então cheguei. Eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô descontraída, né? Pelos acessórios que ela usa, pela forma como ela prendeu o cabelo ou não, né? Se ela colocou um óculos de sol ou não, ou se ela quer que não. Poucos amigos, não quero que falem comigo, não querem que cheguem perto de mim, eu tô. Poucas palavras hoje. Aquela que não quer. Então, aquela que não quer que fale, tá reclusa. Qual seria a roupa que ela iria usar, assim? A cor? Então, tipo, mais discreta possível, menos cor, uma pouco cor acessório, sem estampa. sem estampa, sem o que a gente chama de ordenamento estético. O que seria isso? Então, o que é o ordenamento estético? É você pensar nos detalhes. É você pensar na coordenação e na harmonia do que você está vestindo. Da cor, dos elementos, das formas, das linhas. Entende? Entendi. Então, você quando traz esse ordenamento, você está olhando no espelho e você está preocupada com o que você... Não é com o outro, mas com o que você está querendo contar. Que história é que você está contando? Quando a gente vai no enterro, né? Diz por aí que a gente tem que botar o preto. É um sinal de respeito, isso começou muito lá atrás. É um sinal de respeito? Sim. É um sinal de... não é a roupa que importa naquele momento. O preto traz essa comunicação, sim, do luto também. Então, tem essas sensibilidades. Não vou botar um coloridão, um pink para ir no enterro. Sim. E a cor preta também, já vi no estudo das cores, por eu ter feito propaganda e marketing naquela época, tinha uma parte que o preto também era para se proteger, até para ir num trabalho, né? Dar um distanciamento, você se protege. Um distanciamento, uma comunicação de autoridade, sim. Eu posso trazer sofisticação, dependendo dos elementos, dos acessórios que eu vou utilizar, né? Eu posso trazer poder, como eu posso trazer também... não quero muito pensar no que eu vou vestir, vou botar o pretinho básico. E dentro da coloração pessoal, da metodologia que eu aplico, que é o sazonal expandido, que são 12 cartelas de cores, baseado nas estações do ano, são 12. E dentre essas 12 cartelas, só 5 tem a cor preta, dentro da paleta. Então, quando a gente diz que, vou botar um pretinho básico que tá tudo certo, o pretinho básico, às vezes, não é tão básico assim. Talvez ele não me valorize, talvez ele me traga abatimento, talvez ele me traga esse distanciamento, talvez ele me traga uma seriedade que naquele momento eu não quero comunicar, então gera ruído na comunicação. Porque se eu não estou vestindo aquilo como você trouxe um verde, você trouxe alegria, que é um verde que traz
que gostoso estar perto da marca, que gerou um contraste harmonioso. Então é gostoso. Ela pensou na camisa para vir, ela colocou um acessório dourado que traz um pouquinho de sofisticação. Então ela pensou no que ela ia vestir hoje. E isso mostra uma preocupação. Não é preocupação de te tirar o sono, mas peraí, eu tô indo para uma gravação, eu tô indo para o meu trabalho, eu tô indo para o meu dia. Então, olha o meu armário. Se eu tenho no meu armário tudo que me representa, fica fácil. Então, eu não vou ter dor de manhã para ir trabalhar, para ir pro... Vem um casamento para ir. Meu Deus, que cor que eu vou vestir, que modelo que eu vou botar, eu boto a bolsa como. Se eu me conheço e sei o que me favorece, eu não vou ter dor e não vou culpar o espelho, nem a noiva que escolheu uma cor que não me favorece. Eu vou me sentir segura, porque dentro do que eu já entendo que fica confortável e bonito para mim, tá tudo comunicando ali dentro do meu armário. Agora, se não tem, eu sou insegura, tem liquidação e eu invisto em tudo. Comprei um vestido, um de cada cor, porque eu adorei o modelo. Aí eu só uso uma cor, não sei por que eu boto uma e as outras não encaixam. Não encaixa. Então, não é sobre isso, sabe? A tendência agora é usar o marrom. Vem com força, né? O mocha mousse, que e é mesmo? Tá falando. Marrom? Isso é verdade, o mocha mousse, que é um marrom com um toque de vinho, assim, não é um marrom. Tá. Agora, Lili, você falando do armário, a gente tem várias coisas. Eu tive uma fase na minha vida que foi minimalista mesmo. Uma vez uma amiga chegou assim no meu quarto e disse assim, meu Deus, eu tô chocada. Eu nunca fui muito de vaidade, né, nesse âmbito. E eu tinha três calças e 3 camisetas, mais ou menos isso. Hoje eu tenho bem mais. E aí, eu sei que você trabalha bastante, que eu acho assim sensacional, incrível o que você está fazendo, que é... Gente, tem um mosquito aqui enchendo o saquito da Lili. Tem. Já faz tempo que eu tô olhando para ele e falei assim, eu tenho que tirar esses mosquitos daqui. Bom. Foi embora? Tá. Só vai ter uma palma no meio. Tá. Você quer que eu faça a palma novamente? Não. Não. Ah, tá. Não, eu tô falando que vai ter uma palma que eu vou matar o mosquito. Ah, tá. E como é incrível o teu trabalho, que eu sou apaixonada pelos brechós. E aí vamos falar de moda circular. Porque você falou do armário, e o armário, às vezes, assim, quando não existiam os brechós, o que eu faço com aquela roupa? Dou essa roupa. Ótimo também. Mas você pode também reciclar. Ela vai, volta, vai para outra pessoa. E eu fico viajando, porque eu sou apaixonada por brechó. Essa blusa é de brechó. Aliás, da Paula Decá, que é maravilhosa. Ela tem altas roupas ali, né? E eu lembro que eu ficava muito em dúvida o que levar, né, no brechó. E, ao mesmo tempo, esse brechó me dava aquela vontade, curiosidade, viagem minha, que eu não sei se as pessoas ficam com essa curiosidade. Talvez seja coisa enfim, de uma comunicadora. Que aquela roupa... Nossa, que história tem essa roupa? Quem usou? Como foi essa pessoa? Né? Isso existe na tua mentoria? Então, a parte emocional? A consultoria não é sobre modas. A consultoria é sobre pessoas. Né? Imaginava. Então, a moda circular, e é a bandeira que eu levanto, né? Da roupa de segunda mão, mas é uma roupa que vai contar uma nova história. Então, quem ainda tem preconceito de usar a roupa de segunda mão, o brechó, a moda circular... Não sabe que está perdendo. Não sabe que está perdendo, muito bom. O que eu questiono, Marta, em relação a isso então essa pessoa não frequenta hotel, não vai em restaurante, não compra carro de segunda mão, não aluga casa. E não viaja. Porque é o mesmo propósito. Né? A roupa, eu tenho um workshop que eu já realizei dentro de brechó e agora eu vou fazer, que eu tô com uma trilha de workshop que acontece todo mês, e o próximo é sobre aprendendo a garimpar com a consultora, que é justamente para apresentar a forma
interessante de você ir a um brechó e saber fazer um bom garimpo. Porque Olha que existe legal. processo para isso, sabe? Para você tirar de dentro de você. Primeiro que, voltando, para mim, o primeiro shopping é o seu guarda-roupa. É o primeiro shopping. Se a gente está enjoada do nosso guarda-roupa, a gente está olhando pouco pra gente. Percebe? Perfeito. Então, se eu tô de mal com o meu guarda-roupa, é porque eu não tô me vendo, não tô me enxergando, não tô me acolhendo. Então, é sobre isso. Depois do guarda-roupa, o segundo shopping é o brechóping. É o brechó. É o brechóping. Perfeito. Né? É preciso que a gente frequente esses lugares que tem tantas histórias maravilhosas. Inclusive, vai subir um vídeo semana que vem que eu tô com uma parceria com 2 brechós e esse vai ser muito legal, esse vídeo, que é justamente sobre as histórias que a gente pode recontar Olha, tá vendo? com aquela Não roupa. tava tão viajando. Não! Se a gente pega uma peça que lembra, caramba, eu fui num show no Rock in Rio, olha essa peça aqui, nunca mais eu achei uma peça assim, vou levar essa peça, porque aquela peça ela já nos trouxe uma memória Afetiva. deliciosa, então eu quero levar ela para contar uma nova história e trazer essa memória, relembrar isso. E eu só consigo fazer boas compras em brechó se eu souber qual é a minha narrativa. Qual é a minha comunicação? Que história é que eu estou contando através do meu vestir? Se a gente falar em gráfico, 53% da nossa comunicação, primeiro é a imagem. A gente chega e já impacta, positivo ou negativamente. A gente impacta. 38% é o nosso gesto, o nosso tom de voz, o que a gente vai falar. E só 7% é o conteúdo em si. Então, a nossa imagem importa, a gente acreditando ou não, a gente achando que isso tem relação ou não. Ah, que bobagem isso agora. Eu não vou usar, não vou fazer aquela oração pessoal. Se a consultora me disser que amanhã não tem preto, eu vou parar de usar preto? Não, não é sobre isso. É sobre conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou usar aquilo que me deixa mais bonita, que me deixa mais segura, que comunica aquilo que exatamente eu quero comunicar. Eu vou usar de forma estratégica a modelagem, a cor, os acessórios, para eu comunicar exatamente o que eu quero comunicar. E Lili, falando como querer comunicar, quando você faz a sua mentoria para uma pessoa, para uma mulher, que eu imagino que o seu público é feminino, é mais atendi feminino. só um homem agora, eu achei muito legal até. Que bacana. A distância, mas foi bem legal. Legal, vamos falar dele depois. E essa pessoa, essa mulher, ela vai se autoconhecendo? Já teve, assim, histórias que as pessoas se emocionam, percebem, até eu me emocionei. Tipo, eu não sabia que esse papo ia ser tão profundo. Eu até cheguei, confesso, que eu falei assim, gente, como que eu vou tirar esse conteúdo? E eu tô vendo que tem muito conteúdo pra gente conversar. Muita coisa. Você teve esses exemplos? Não mais de um. Assim, incontáveis. Teve a última agora, fui fazer o closet, que ela queria um reposicionamento de imagem e ela não estava se reconhecendo nas roupas. Como ela já tem a paleta das cores que eu já tinha feito, ela já tinha mais ou menos as cores, mas eu falei, não estou me vendo, não tá bom o que eu tenho no meu armário. Então a próxima etapa é o closet. Não tem jeito, eu vou ter que mergulhar no teu armário. E aí passei o exercício para ela. Ela precisava fazer o inventário desse armário. Quantos anos ela tem? Ela tem 52. Ok? Importante. A nossa faixa etária, tá? Que faz toda a diferença. Não está se reconhecendo, está acima do peso, está na menopausa também. Todas as dores que nós, nessa faixa etária, estamos carregando. Sim. As roupas não são as mesmas. Não são as mesmas. O que eu faço agora? E aí olha, meu Deus, eu gosto tanto, mas não cabe em mim. Ou não quero mais isso, muito garotinha, ou enfim. Passei o exercício para ela. Ela, caramba, vou precisar de um dia inteiro. Eu falei, isso aí, liga a música, bota um vinho ou uma cerveja, eu não sei o que você gosta, um café, um chá, bota uma música, fecha o seu dia, o seu momento. Muito bem. Ela fez isso, colocou as roupas sobre a cama. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem.
eu não vou poder continuar. Hum. Tá doendo e eu não vou poder continuar. Porque tá mexendo demais com muita memória aqui. Eu vou ter que dar um tempo para respirar. Daqui, quando eu me sentir pronta, eu te chamo de novo. Olha só. Isso não é a primeira. Isso à distância, foi online. Quando é presencial, Li, as perguntas que você está fazendo desse diagnóstico aqui do estilo, eu estou percebendo que eu não conheço. Você está fazendo pergunta aqui, então é uma ferramenta muito potente que alguns psicólogos já estão entendendo como uma ferramenta de aplicabilidade no processo de autoconhecimento. Porque as perguntas que são feitas, que quando a gente faz a formação, são também um estudo feito de psicanalistas, de autoconhecimento. De psicólogos de autoconhecimento. Não é combinar cor, consultoria não é sobre combinar cor. Porque isso a gente encontra no Pinterest. Vou me vestir de forma elegante. Vai no Pinterest. Não precisa da consultoria. A consultoria é um processo de mergulho mesmo, para dentro, de olhar para si, de fazer as pazes com o espelho, de se reconhecer. E a partir de agora, bom, se isso não está funcionando para mim, o que vai funcionar para mim daqui para frente? Para que eu continue me sentindo segura e poderosa, potente e amiga de mim mesmo. Isso vem da infância? Porque eu lembro que a minha infância, servindo de exemplo, uma vez um amiguinho, a gente andando, caminhando, eu usava bota 7 léguas, porque eu morava em sítio, vermelha, cintilante. Eu já queria essa bota. Uma legging, aí colocava capa de chuva, porque em Belo Horizonte, eu me criei em Belo Horizonte, e aí aquela capa de chuva amarela, Uau, e botava uma coisa total assim, fora da casinha, totalmente fora da casinha. E aí ele falou assim que eu era baranga. Baranga, porque em Minas Gerais é o baranga, não é o brega. E eu não me importei. E assim foi, claro, você vai mudando, vai fazendo. Hoje em dia eu sou bem careta para me vestir, porque a vida faz você também meio que se enquadrar, né? Infelizmente, mas eu era completamente assim, irreverente como eu me vestia, e eu não estava nem aí, se me chamar de baranga, não estava nem aí. Então, essa pergunta passo para você. Como é que era você se vestindo quando criança? Acho que tem a ver um pouco, né, da descoberta. Eu sempre gostei de inventar moda. Aquele brincadeira do papel que a gente tinha na infância, de vestir a bonequinha de papel. Adorava. Era o que eu mais amava. Aquele papelzinho que você cortava. Eu amava brincar daquilo. Quando a minha irmã nasceu, eu sou 10 anos mais velha que a minha irmã, ela era minha bonequinha. A minha mãe sempre foi muito vaidosa. A minha mãe não ia na padaria sem batom. Ela podia estar de chinelo, um vestidinho básico, mas ela estava sempre de batom, sempre com a unha feita. Então, na adolescência, eu não gostava de andar como todo mundo. Como a gente vê que a adolescência na moda. A adolescência precisa da tribo, né? Uhum. Todo mundo vai de jeans, todo mundo vai de preto, todo mundo vai... Eu nunca gostei de andar na tribo igual. Então, eu sempre gostei de usar calça masculina. Eu ia no setor da C&A quando minha mãe... esse mês a gente vai poder comprar uma calça nova. Ufa, graças a Deus. Naquela época era muito mais difícil que é hoje, né? E aí eu ia no setor masculino, porque eu nunca gostei de calça justa, de calça apertada, de calça... E eu ia no setor masculino, porque eu gostava do gavião maior, da calça cargo. Eu gostava do diferente. Sempre gostei de me vestir do meu jeito, né? Então, isso sempre esteve. Eu fui aquela que, enquanto professora, e aí eu morei em Macaé por 4 anos, eu levava de Niterói, eu morei em Macaé na época também dando aula lá, eu levava coisas para vender lá, porque todo mundo gostava de como eu me vestia. Então, eu nem pensava, nem sonhava, nem existia essa profissão dentro do meu radar. E eu sempre fui essa pessoa que sempre se destacou por um penteado diferente, um corte de cabelo, uma cor diferente. Sempre fui essa pessoa. A gente vai buscando na memória e a gente acaba, caramba, não é de agora, não é de hoje. É uma trilha de mostrar o diferente, mas né? Hoje vestida. É legal que hoje tem ferramenta, hoje tem
tem uma trilha, sabe? Não é uma caixa. É entender quais são as comunicações de cada estilo. Hoje eu quero leste. Hoje eu quero me comunicar de forma mais romântica, mais doce, mais... Hoje eu quero mais adotar o mulher mais fatal. Hoje eu quero mais poder, mais sofisticação, entender o que cada estilo comunica e pegar os elementos dele e aplicar. Modelagem, cor, tudo comunica. E falando em situações, vamos lá, viagem. Como é que uma pessoa faz essa malinha com a roupa? Ele vai ficar 4 dias fora. Ela tem uma palestra Essa ferramenta é a melhor que tem. e vai num encontro, um evento à noite. Como é que ela vai juntar essa malinha que ela tem que vai no aeroporto, porque senão ela paga mais. Então, aquela mala que é reduzida e tem que ser... Maca, eu fiz agora uma mala para uma cliente, ela tem uma agência de turismo, e ela inclusive me chamou para uma live para fazer a mala dela ao vivo. Olha! Tá lá depois eu compartilho o Instagram dela, mas tá compartilhado no meu. Fizemos a live, um grupo que ela levou para a Grécia, 14 dias, e foi muito rico, porque eu fiz um roteiro para o grupo dela, que ela encaminhou no WhatsApp nesse grupo, orientando. Porque para a gente fazer uma mala inteligente, descomplicada ou estratégica, como queiram chamar, a gente precisa ter planejamento também. Começar pela paleta de cores, o roteiro, e entender que o que é importante na viagem é a viagem. Então a gente precisa planejar a mala como a gente planeja a viagem. Depois disso, não é a preocupação, não é essa. Então eu fiz a mala dela para 14 dias, deu 14 quilos a mala. 14 quilos. Você fez milagre. Não fiz milagre, estratégia. Tem estratégia. Então, com planejamento, e ela levou, porque ela precisava de espaço nessa mala, porque ela ia levar mimos. Os sapatos, gente. Clientes. Então, tudo tem planejamento. Por quê? A Grécia agora não tá inverno, tá? Primavera, verão. Né? Então, ela não ia precisar de sapatos fechados. A mala de inverno ela é mais volumosa, não era o caso. Sim, né? Verdade. E as roupas dessa época da estação do ano são mais leves também. Então, tudo é planejado, coordenado, é administrável. Então, com técnica, com estratégia, fica bem mais fácil. É libertador, porque conhecimento liberta, né, Marca? É verdade. A gente tem que estudar, tem que conhecer para poder entender, né? Para tudo. Então, eu já fiz a trilha dela, então a gente já tinha a paleta dela de cores. Então, o armário dela já está bem enxutinho, ela é bem pontual, ela é bem estratégica. Ela escolheu o azul como a cor que ela mais utiliza e gosta. E isso gerou uma harmonia muito legal. Eu falei, foca, porque você está indo para a Grécia. Lá a luz é branca, lá é branco e azul o tempo todo. Então, você vai ficar na paleta linda na hora das fotos, pensa sobre isso. Então, foi bem... e ela não faltou nada na mala. Ela não sentiu falta de nada. Mas voltar com a mala, depois não usar nem metade, não tá certo isso. E a gente tem que ter espaço para... Porque a gente sempre volta uma coisinha Mário na mala. Ah, não tem como. Então, tem que ter espaço. É uma estratégia. Aí eu conheço um caso que você fez de uma pessoa que foi ver o namorado. E aí, como é que você montou a mala dessa pessoa? Fiquei curiosa. Essa foi sensacional. Me falou um pouquinho dessa mala. Porque você um namorado que era online e que ia virar... Então, ia ser um encontro encontro. De anos, né? Eles iam se reencontrar depois de anos. E que deu certo, tá, gente? Essa mala foi incrível. Essa cliente foi para o inverno da Califórnia. Isso. 14 dias. E ela queria ir com a mala de mão. E deu certo que deu casamento. Porque ela queria ter espaço na mala, porque ela queria trazer coisas. Porque ela é empreendedora. Então, ela queria trazer coisas para vender. Então, ela tinha que ir com a mala vazia. Fizemos toda a trilha dela. Coloração, nós fizemos o diagnóstico do estilo.
E quando a gente foi montar a mala, na hora da montagem da mala, a gente tira foto dos looks. Porque chega lá, não lembra, né? Ai, meu Deus, isso aqui eu trouxe pra aqui, eu não vou saber usar. É. Então a gente vê, é um processo. E essa pessoa é básica, né? Ela é básica, ela é bem casual, mas Ia ao mesmo esquecer. tempo ia esquecer certamente. Então a gente vestiu e tirou foto. Vestiu, tirou foto e a gente entrega um bookzinho com as fotos das sugestões. Olha, Então ela vê que ela multiplicou, porque o que acontece na viagem? A gente tira foto assim, né? uhum. Ninguém tá prestando atenção lá embaixo, no sapato, na calça, é aqui. É. Volta o quadrante pra cá. Você daqui pra baixo, você usa a mesma coisa e só fica aqui. Então o que vai mudar aqui? É igual podcast. No inverno, pode estar de Havaiana aqui. Você tá Havaiana que for, é daqui pra cá. Então, nesse caso dessa cliente, e a inverno, o que tinha que mudar? Eram 2 casacos, que aí mudava a cor, e o cachecol. Porque a roupa lá de dentro é a mesma, Uhum. né? Sensacional. Como era um reencontro amoroso, também a gente focou nas lingeries. Então, ela não estava indo para passear. Lógico que ela ia passear, mas ela estava indo com um objetivo. Sim. Então, o que importou nessa mala era o de dentro. E um objetivo, assim, de um encontro que não tinha intimidade suficiente presencialmente. Exato. Então, ela tinha que ir no estilo dela, basicona, né? Mas ela estava indo para uma viagem internacional também. Então, o sapato pesado vai no pé, não vai na mala. A gente tem que prestar atenção nisso. A calça pesada vai no corpo, não vai na mala. O maior casaco, o mais volumoso, o mais pesadão, vai na mão e não na mala. E para fazer a mala também tem uma técnica. Tem uma técnica estratégica, né? Tudo vai depender da mala que a cliente tem, né? Se a mala dela, como é que ela vai fazer? Se é aquela dura, se é aquela molinha, e o que ela prioriza nessa viagem? Ela vai ter tempo de ficar trocando o acessório? Porque acessório, no entendimento da consultoria, é a cereja do look. Então, se a gente pode usar a mesma base, só troca 1 ou 2 peças e troca acessório. Então, quanto mais acessório a gente tiver, mais diferentão vai ficar o nosso look. E eu tô com a mesma roupa base. Então, foi essa a estratégia que, nesse caso dessa cliente, a gente utilizou. Bastante cachecol, trocamos as cores dos casacos. Que ela queria com a mala com espaço. Muito então, bom. É conhecer a cliente, o roteiro, o desejo dela, né? Porque tinha um desejo, tinha um objetivo. O desejo foi concretizado, parabéns. Mais que isso, né? Tem frutos, né? Frutos. Então, é isso. Então, assim, quando a gente entender o lado de dentro, se a gente cutuca, vai saindo, entendi. Então, o processo agora é assim. Vai ficar mais fácil você entender o de fora. Porque às vezes eu posso me esconder na roupa, ou eu posso também querer chocar. O que eu quero? Eu quero impactar, eu quero emocionar, eu quero acolher, eu quero impactar. O que eu quero? Às vezes eu quero me esconder. Às vezes eu quero me esconder. Sim. Me esconder de mim mesma. Né? E aí eu não me preocupo. Não vou... Qualquer roupa tá bom. Não tô preocupada com isso. Não é outra. Você não tá preocupada com você. Porque o certo é que a gente todo dia precisa se vestir. Esse é o certo. Sim. A gente querendo ou não, gostando ou não, ou é para trabalhar, ou é para sair, ou é para ir no mercado, ou para encontrar alguém, a gente vai ter que se vestir. A gente não anda pelado. Não. Por que não ter conhecimento do que é que fica poderoso pra gente no sentido, pronto, tô pronta. Pro que vier pro meu dia. Pro que vier do meu dia. Do trabalho ao happy hour. Sim. Sabe? Do almoço de negócios ao encontro. Hoje é dia dos namorados. Né? Será que vou me vestir para o outro? E se eu não tiver namorado, por que eu não vou me vestir para mim? Abrir um vinho para mim? Sair com as amigas? Ou talvez vá num lugar que as pessoas são solteiras e arrumam um namorado. E aí? Você não vai Pode se preocupar? acontecer. E aí você não vai se preocupar com o que você vai vestir? Que comunicação você quer passar? Vai botar um decotão? Aí esse decotão vai convidar você para quê? Ou você vai botar a gola alta, tá frio, e agora? O que eu tô comunicando? Porque tudo comunica. Dá um exemplo. Você tem que ir na dermatologista. Você tá em falta com a sua dermatologista.
E nunca lembra de marcar consulta com ela. E a sua dermatologista usa sempre um esmalte roxo, com aquela unha de gel enorme. Essa, você lembra dela, a unha roxa. E nada de você lembrar de marcar dermato. Aí você vai para o supermercado e a caixa do supermercado está com um esmalte roxo comprido. Quando você olha a unha da moça que te atende no supermercado, ih, meu Deus, tem que marcar na dermatologista. A referência. Isso é assinatura visual. Você é lembrada. A É marca, verdade. a marca é aquela que está sempre de cabelo solto aqui. É a assinatura dela. Ah, a fulana é aquela que está sempre de rabo de cavalo. A fulana é aquela que está sempre de tênis. Nunca vejo ela de salto. A gente vai comunicando sem a gente querer. É. Entende? Então, por que não buscar também a sua assinatura? A fulana está sempre de batom. A fulana nunca troca o brinco. Ela só usa aquele pequenininho, não troca, não bota um brincão. Outras usam alguma coisa, um acessório, um Ou fulana colar. tá sempre diferentona. Ou fulana tá sempre de preto. Né? Sim. Então, tudo comunica. Tudo comunica. Tudo. Os elementos, as cores, as E eu acho que formas. como recado a gente está chegando ao fim, infelizmente. Queria mais. Também. Mas como, vamos dizer, a gente aprende muito aqui em podcast, né? E eu aprendi bastante com você, Lili. Que bom. Até para me autoconhecer mais, Que essa bom. parte de como se vestir, de se gostar, né? E eu vejo que é importante também se adaptar. Né? Para finalizar aqui, eu imagino, eu nunca tive óculos, há 5 anos eu uso óculos, e o óculos para mim é uma extensão do meu olhar. Por quê? E eu sou fotógrafa. Então, isso no começo me incomodou. Como é que eu vou me vestir? Como é que é o óculos? Eu já estou enjoada desse óculos, tá? Já vou trocar. Tá muito pesado. Aí você já vai mudando, conforme aquilo que você não é mais. A idade que você falou, eu era magra, hoje tô cheinha. Então, o cheinha, vou colocar cheinha que é melhor. Então, tudo muda. Muda o modo de você se vestir, né? Tudo. O cabelo. Então, isso também, mulheres, homens, né? Seres humanos, por favor, vocês não se exijam tanto, porque isso faz mal. Vai se adaptando aos poucos, porque aí você começa a se entender e se autoconhecer. Bom, foi isso que eu peguei agora de você, com esse aprendizado todo que você passou pra gente. É porque é um processo. A gente não se conhece da noite pro dia. É. Não é um botão. Não é um botão. A partir de hoje eu vou usar só branca. E daí? O que eu quero com isso? Uhum. A partir de hoje eu não compro mais em liquidação, só vou comprar em brechó. Mas calma, é um processo. É todo dia um pouco, olhar-se diferente, com generosidade. A menopausa, que a gente começou aqui, não é da noite para o dia. Ela vai acontecendo e ela não termina nunca. Então, se é um processo, eu vou me adaptando a cada fase. Sabe? E a mulher tem muitas fases. É a adolescência, depois a maturidade, a maternidade, a menopausa. São muitas fases. É CLT para empreender, e a solteirice, e é tanta coisa que a gente vive. Então, por que o processo de vestir-se precisa ser um botão? A comunicação é um processo também de descoberta. De olhar para o seu armário e entender, mas tem que vestir, tem que olhar no espelho, tem que se namorar. Sabe? Aproveitar o dia de hoje, né? Que é o dia dos namorados. Se namorar, se olhar com generosidade, sabe? Aceitar as mudanças que o corpo agora traz. Eu também estou acima do meu peso, quase 8 quilos. Isso é muito duro, mas eu tenho que aceitar, né? E se estiver me incomodando muito, ver o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Mas não ficar brigando comigo, porque isso é cruel também. É cruel. Então, o que eu posso fazer para que isso seja mais leve? Então, buscar as ferramentas para que isso, como você deu o exemplo da sua cliente que, quando fez o ensaio fotográfico, se enxergou com outro olhar, a gente tem que buscar isso. O que eu posso fazer para que eu me respeite e me ame um pouco mais? Buscar essas ferramentas. É um podcast, é uma fotografia, é a consultoria, é uma terapia, é um exercício, é a remada de manhã, qualquer coisa. São muitas ferramentas. São muitas ferramentas, então é um processo. Então se olhe, se namore, e se precisar de ajuda, estou aqui.
Obrigada, Lili, Eu adorei. também. Aprendi muito, Uau, também. que as mulheres Adorei. vão agradecer quando ver esse podcast, seus cortes. E aí, por isso, eu quero saber teu Instagram. Vamos lá, Lili.Machado Consultora. Por lá, muitos insights, eu não digo dicas, não é dica, são insights desse processo do autoconhecimento aplicado à comunicação do vestir. Muito bom, aprendi muito aqui. Obrigada pela oportunidade. Começar a me vestir diferente. Mais diferente ainda. Bora. Adorei.